Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né, com o Senhor. Vamos caminhando aqui em mais uma semana, semana 12, né? Hoje já terça-feira, e nós vamos seguir aqui com a nossa leitura dentro do livro de Deuteronômio. Hoje a gente vai ler o capítulo 5, 6 e 7 de Deuteronômio. Lembra que eu falei ontem para vocês que o livro de Deuteronômio, ele vai dar a impressão para nós que nós estamos relendo o livro de Êxodo, ou partes de Levítico, ou partes de Números, né? E não é à toa, não, isso é uma realidade. Porém, precisa ser lido, por quê? Porque Moisés está dando essa nova, essa mensagem novamente para um outro público. Qual é esse público agora? É a nova geração de Israel. Os filhos que eram pequenos quando Israel sai do Egito, ou muitos deles nem haviam nascido quando saíram do Egito. Então, aquela primeira geração morreu toda no deserto e agora Moisés está com uma nova geração diante dele, e são esses que estão ouvindo agora essa palavra vinda de Moisés, explicando para ele, falando para eles, repassando para eles tudo aquilo que o Senhor já falou, já deixou escrito, né? Só seria escrito em seguida, mas Moisés está repassando toda a mensagem que já foi dada aos seus pais, aos seus avós, reiterando então tudo que Deus falou para eles ali no Horebe e durante todo o período da caminhada deles pelo deserto nesses 40 anos, ok? Então não fiquem chateados aí de às vezes estar lendo um texto que parece que você já leu nos outros livros. Não, veja como se você estivesse passando essa mesma mensagem agora para os seus filhos ou para os seus netos, depois de 40 anos de caminhada já com o povo, ok? Começando agora pelo capítulo 5 aqui de Deuteronômio, que vai falar sobre os 10 mandamentos, né? Êxodo capítulo 20. Nós já lemos isso lá e agora a gente está lendo aqui novamente, mas o Senhor está falando. Capítulo 5 então diz assim: Então Moisés convocou todo Israel e lhe disse: Ouça, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje estou anunciando a você. Aprenda-os e tenha cuidado de cumpri-los. O Senhor, o nosso Deus, fez conosco uma aliança em Horebe. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que hoje estamos vivos aqui. O Senhor falou com você face a face do meio do fogo no monte. Naquela ocasião eu fiquei entre o Senhor e você para declarar-lhes a palavra do Senhor, porque você teve medo do fogo e não subiu o monte. E ele disse: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou zeloso, que castigo os filhos pelo pecado de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem usar o seu nome em vão. Guardarás o dia de sábado, a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, teu jumento ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo,
Não desejarás a casa do teu próximo, nem sua propriedade, nem seu servo ou serva, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Essas foram as palavras que o Senhor falou a toda a assembleia de vocês em alta voz no monte, do meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão. E nada mais acrescentou. Então as escreveu em 2 tábuas de pedra e as deu a mim. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, estando o monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes das tribos de vocês, com as suas autoridades, e vocês disseram: O Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos sua glória e sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Mas agora, por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. Pois que homem mortal chegou a ouvir a voz do Deus vivo falando de dentro do fogo, como nós o ouvimos, e sobreviveu? Aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo o que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você nos relatará tudo o que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse: ouvi o que este povo disse a você, e eles têm razão em tudo o que disseram. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Vá, diga-lhes que voltem às suas tendas. Você ficará aqui comigo e anunciarei a você toda a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que você lhes ensinará e que eles deverão cumprir na terra que eu dou a eles como propriedade. Por isso, tenham o cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Para que tenham vida, tudo vá bem com vocês e os seus dias se prolonguem na terra no qual tomarão posse. Capítulo 5, então, fala desse episódio, né? Desse momento em que o Senhor dá os 10 mandamentos para Israel. E Moisés fala, então, que Israel, nesse momento, teme continuar ouvindo a voz de Deus, já que Deus fala com eles de maneira audível, visível, né? O monte Horebe estava em chamas, estava fumegando, estava numa densa nuvem. O Senhor falava com trovões, relâmpagos, né? Isso simbolizava a voz do próprio Deus. Esse texto é maravilhoso. Lá em Êxodo 20, isso chama muita atenção da gente. Capítulo 6. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor seu Deus ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra para o qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor,
pois o Senhor, o seu Deus, está no meio de vocês. É Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova ao Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos preceitos e decretos que ele ordenou a vocês. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo vá bem com vocês e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. No futuro, quando seus filhos perguntarem a vocês o que significa esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, vocês lhes responderão: fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Mas ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos estes decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Capítulo 6 fala dessa exortação, né? Moisés está o tempo inteiro exortando. E a palavra exortação, gente, ela tem uma conotação, às vezes, muito errada no nosso entendimento. A gente acha que exortar é corrigir com aspereza, né? Com violência, com braveza. Não. Exortação tem a ver com um cuidado em dizer o que é bom, o que deve ser feito, é ensinar uma pessoa realmente o bom caminho, né? É trazer ela de volta para o lugar reto, para o lugar de santidade, para o lugar de sabedoria, né? É isso que fala de exortação. E Moisés então está exortando esses novos filhos, né, de Israel que estão para entrar na terra prometida. Capítulo 7. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para o qual vocês estão indo, para dela tomarem posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações: os hititas, os girgaceus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum e não tenham piedade delas. Não se casem com as pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Assim vocês tratarão essas nações. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Mas aqueles que os desprezam, retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Obedeçam, pois, a lei, isto é, aos decretos e às ordenanças que hoje ordeno a vocês.
Se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, na terra que os seus antepassados jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres serão estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. O Senhor os guardará de todas as doenças. Não infligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas as infligirá a todos os seus inimigos. Vocês destruirão todos os povos que o Senhor, o seu Deus, entregar a vocês. Não olhem com piedade para eles, nem sirvam aos seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Talvez vocês digam a si mesmos: essas nações são mais fortes do que nós. Como poderemos expulsá-las? Não tenham medo delas. Lembre-se bem do que o Senhor, o seu Deus, fez ao Faraó e a todo o Egito. Vocês viram com seus próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos e as maravilhas, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Além disso, o Senhor, o seu Deus, causará pânico entre eles até destruir o restante deles, os que se esconderem de vocês. Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é Deus grande e temível. O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações de diante de vocês. Vocês não deverão eliminá-las de uma só vez, senão os animais selvagens se multiplicarão, ameaçando-os. Mas o Senhor, o seu Deus, as entregará a vocês, lançando-as em grande confusão, até que sejam destruídas. Ele entregará nas mãos de vocês os reis dessas nações, e vocês apagarão o nome deles de debaixo do céu. Ninguém conseguirá resistir a vocês, até que os tenham destruído. Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobiçem a prata e o ouro de que são revestidas. Isso seria uma armadilha para vocês. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Considerem tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para a destruição. Capítulo 7, Moisés então está falando sobre a questão da posse da terra, né, de como eles vão possuir essa terra, de todas as 7 nações, né, os 7 povos ali que habitam na terra de Canaã, a qual eles vão derrotar, vencer, destruir, tirar todo tipo de idolatria ali da terra de Canaã, e eles então tomarão posse. E esse é todo o cuidado que eles devem ter para que eles não se contaminem com nada do que está ali naquela terra, ou seja, não se misturem, né? A contaminação faz com que o povo se desvie, saia da presença de Deus. É tudo isso que o Senhor está alertando através de Moisés nesse momento. Moisés está sendo muito detalhista, né, em dizer o que eles devem e o que eles não devem fazer quando eles tomarem posse da terra de Canaã. Que você possa meditar nessa palavra, esses 3 capítulos que a gente leu hoje, tem muita coisa boa aqui, que você pode estar aí meditando, pensando, pedindo ao Senhor que traga, né, ensinamento ao teu coração para esse momento. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está pronto para nos ensinar muitas coisas. Nós estamos fazendo um estudo sobre esses livros aqui do Pentateuco, às quintas-feiras. Então, quem ainda não está participando com a gente e quiser, as aulas estão disponíveis aí no canal do YouTube. Assim que você terminar de ver esse vídeo, você pode estar olhando aí, conhecendo o Antigo Testamento. Nós estamos no livro de Êxodo, mas aqui dentro do livro de Êxodo a gente vai estar fazendo um paralelo, né, com os outros 3 livros, com Números, Levíticos e Deuteronômio. Então a gente vai seguir esse estudo, conhecendo o Antigo Testamento agora nesse momento, com todo o Pentateuco, na verdade, né? A gente está aí falando
das mesmas coisas que são faladas em Êxodo, que são faladas em Levítico, que são falados em Números e que são falados também em Deuteronômio. Então, se você desejar, tá aí à tua disposição, ou se quiser participar do grupo com a gente de estudo, coloca aí nos comentários que a gente te adiciona aqui no grupo do WhatsApp para estar participando dos estudos ao vivo com a gente às quintas-feiras, tá bom? Gente, Deus abençoe. Ótima terça-feira para vocês. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar nossa leitura em nome de Jesus. Deus abençoe.